Situada na Baviera, no sul da Alemanha, a fazenda Heiterkaifeck ficava em planícies esverdeadas e cobertas por árvores da floresta que ficava ao lado. Com seu nome herdado da pequena cidade de Kaifeck, o local foi erguido entre o ano de 1862 e 64, pela família Gruber. Os Gruber eram considerados antipáticos, reclusos e esquisitos por todos que moravam naquela região. Depois de ficar viúva em 1885 e se casar com Andreas, Casilha Gruber assinou com o esposo um acordo de copropriedade da fazenda. E sua vida, que era sossegada, passou a ser um inferno, já que Andreas era um homem extremamente agressivo, abusivo e andava frequentemente armado. Ninguém na região gostava de Andreas, até o evitavam, e todos sabiam das agressões contra Casilha, e também contra a filha do casal, que se chamava Victoria. Victoria foi morar com a família novamente, levando sua filha após a morte de seu marido servindo a Alemanha na guerra. O comentário por toda aquela região era que Andreas mantinha uma relação incestuosa com sua filha e que constantemente abusava dela. Inclusive dizem até que o neto mais novo, Joseph, era fruto dos abusos. Andreas tinha muitos ciúmes da filha e a mantinha sob total controle, e nem sequer a permitia que ela saísse na rua, e quando ele permitia, não gostavam que falassem com ela sem autorização dele. Todos ali viam isso como uma obsessão. Ele também tinha outro filho, chamado Emil, que foi embora da fazenda anos antes e ninguém sabia ao certo para onde teria ido. O garoto não era querido pelo pai. Os dois brigavam constantemente, inclusive com agressões. E dizem que para escapar dos domínios do pai, ele fugiu antes que algo pior pudesse acontecer. Além de tudo isso, a vida da família Gruber começou a ter novos acontecimentos bizarros. Após uma faxineira abandonar o trabalho na fazenda por ter supostamente ouvido sons estranhos na casa, vozes, gargalhadas e passos subindo e descendo as escadas que levavam ao sótão. Até mesmo quando toda a família estava na sala jantando, ela disse escutar todos esses barulhos. E eles também ouviam. Após uma noite assustadora, a faxineira resolveu ir embora, mesmo Andreas tendo dito que se ela fosse ele não a pagaria. Apesar da família Gruber também ouvir todos esses sons, essa história ficou por isso mesmo. Até que em um dia de nevasca, Andreas estava limpando o quintal e percebeu que havia pegadas na neve e que iam em direção à floresta. Por um momento ele até pensou que seria algum ladrão ou algo do tipo e resolveu olhar pela propriedade e não encontrou nada. No dia seguinte, ele espalhou pela cidade que sabia que alguém tinha entrado na casa dele, que se ele pegasse essa pessoa, ele mataria. Porém, coisas estranhas continuaram acontecendo. Em uma noite, uns ruídos estranhos começaram a vir do sótão, e Andreas inclusive chegou a ir olhar para ver o que era, mas não encontrou nada. E também sempre havia pegadas na neve que iam da fazenda em direção à floresta, onde elas desapareciam misteriosamente. Marcas de arranhões também apareceram em um galpão de madeira, e Andreas disse que poderia ser apenas algum bicho, e não deu importância. O fato é que a família Gruber já não conseguia nem dormir direito, pois os ruídos eram cada vez piores. A família até cogitou que poderia ser Emil, o filho que tinha ido embora e agora tinha voltado e estava fazendo uma brincadeira de mau gosto, se vingando do seu pai. Mas Andreas disse que tinha certeza que não era ele, o que até chegou a levantar uma suspeita entre todos, pois o garoto simplesmente sumiu e Andreas tinha muita certeza que não era ele. E estranho, né? Com todos esses acontecimentos, nenhuma empregada parava na casa. Todas saíam assustadas e dizendo que o lugar era assombrado. Uma delas, inclusive, disse que chegou a ver uma sombra de alguém correndo até a floresta, e assim que o sol nasceu, ela foi embora e nunca mais quis voltar. Esse era o assunto por toda a região, e também as pessoas se preocupavam com Casilha pelas agressões do marido. Ela cantava no coral da igreja e nas apresentações seguintes, durante um tempo, ela simplesmente não apareceu. E todos já começaram a suspeitar de que talvez Andreas teria feito algo com ela.
Um grupo então se reuniu e decidiu ir até a fazenda para ver o que tinha acontecido. Como todos tinham medo de Andréas, resolveram chamar da cerca mesmo, para ver se alguém atendia, na esperança de que a própria Casilha aparecesse. Mas ninguém atendeu e eles acharam até que a fazenda parecia abandonada. Eles então resolveram entrar mesmo com medo, e logo perceberam pegadas na neve, como se alguém tivesse caminhado para o galpão. E aparentemente era mais de uma pessoa, pois o trajeto mostrava pegadas diferentes umas das outras. Eles então resolveram seguir as pegadas e ver o que tinha no galpão, e se depararam com algo assustador. Os corpos da família Gruber uns sobre os outros, e cobertos com um pouco de palha. O cheiro estava muito forte, e indicava que eles já estavam ali há algum tempo. Perceberam que o pequeno Joseph não estava entre os corpos, e foram procurar dentro da casa. E encontraram ele no quarto, infelizmente também morto. A polícia então foi chamada. Investigadores de Munique foram até a cena do crime e um exame preliminar concluiu que as vítimas foram mortas com golpes na cabeça, causadas por alguma ferramenta pesada. Victoria estava com marcas de estrangulamento e Joseph tinha um corte na garganta. Todos morreram imediatamente após o golpe na cabeça, exceto o pequeno Joseph, que demorou um pouco mais. E todos estavam de pijama, exceto Victoria, ela estava com roupas do dia a dia normal. Os investigadores acreditavam que as mortes teriam ocorrido no dia 31 de março, cerca de 5 dias antes de serem encontrados. Nenhuma arma do crime foi encontrada, porém eles acreditavam que poderia ser alguma ferramenta da própria fazenda, como uma picareta, por exemplo. Aparentemente, cada um teria sido levado separadamente até o galpão. Victoria e a filha foram as primeiras e em seguida Andréas e a esposa. A palha seca sobre os corpos indica que havia interesse em colocar fogo em tudo, mas talvez para não chamar atenção desistiram. O mais estranho nessa história toda é que o cachorro da família tinha comida fresca, assim como todos os animais da fazenda, indicando que quem fez isso teria ficado ali por uns dias. Outra coisa incomum também é que parte dos cabelos das vítimas e também o bigode de Andréas foi cortado. A polícia continuava procurando o que motivou tudo isso e até pensaram em roubo, mas a hipótese foi descartada após encontrarem joias e uma quantidade em dinheiro guardados. Vizinhos disseram que um amigo do falecido marido de Victoria, veterano de guerra, havia visitado a família algumas semanas antes. Ele era um homem violento e que tinha um certo interesse em Victoria, que nunca correspondeu. A polícia achou então que isso poderia ser sim uma motivação para o crime e até chegou a prender o sujeito. Ele foi investigado, porém apresentou um álibi que o inocentou. As pessoas então começaram a lembrar dos episódios sinistros que estavam acontecendo na fazenda, e muitos acreditavam que as mortes teriam sido causadas por espíritos e assombrações. A floresta que ficava ao lado foi toda revistada e encontraram perto de um descampado uma pista que era uma picareta suja de sangue, enrolada em um lençol muito parecido com o que estava na cama do pequeno Joseph. Mas mesmo tendo encontrado essa possível prova, não tinha mais o que ser feito. Lembrando que essa investigação toda e esse crime aconteceram na década de 1920 e não tinham nem metade dos recursos que temos hoje. Então, era muito mais difícil solucionar casos desse tipo. Mais de 100 pessoas foram interrogadas, mas ninguém foi preso. Esse crime permanece até hoje sem uma solução. E é uma das histórias mais famosas da Alemanha no período entre as guerras. Muitos ainda acham que o caso da fazenda Heiterkaifeck é algo sobrenatural. E outros acreditam que talvez fosse o filho Emil que teria feito tudo isso por vingança e raiva do pai. Há também quem acredita que não poderia ser Emil, porque o próprio pai Andreas teria matado ele. Isso porque quando todas aquelas coisas estranhas começaram a acontecer, Andreas falava com toda certeza que não era seu filho. E isso gerou muita suspeita de que talvez ele teria feito algo com ele. O fato é que ninguém sabia de nada de Emil e ele foi muito procurado durante a investigação. Colocaram até anúncios em jornais atrás dele, e nada. Ele simplesmente desapareceu, mesmo com o caso sendo muito divulgado na Alemanha.
ele nunca apareceu nem para pegar a sua herança. Segundo um parapsicólogo chamado Frederick Hoffner, em 1947, pouco tempo depois da Segunda Guerra, uma ossada humana foi encontrada próxima ao descampado, onde a picareta tinha sido achada. E esse parapsicólogo acredita que essa ossada era de Emil Gruber. A polícia até chegou a reabrir o caso em 1986 e em 2007 também, mas não teve nenhum progresso. A fazenda foi demolida em 1923 por vizinhos, que conheciam toda aquela história e não queriam que aquilo virasse um ponto de referência ou um ponto turístico. Tudo isso permanece um mistério até hoje e talvez nunca se saberá o que realmente aconteceu com essa família. Bom, eu também não faço ideia do que aconteceu, mas eu quero saber de vocês. Comenta o que vocês acham que aconteceu com a família Gruber. Um beijo e até a próxima.